Pessoal, bom dia a todos, que a graça e paz de Cristo estejam com vocês, né? Estamos dando início, mais uma vez, à nossa aula, né? Nosso bate-papo. A gente deu uma pausa especificamente, né, no assunto Espírito Santo, no último domingo, que também, assim, a gente não fugiu tanto do assunto, a gente falou, Bill, domingo passado, sobre como entender que é Deus falando naquele momento ou não. Foi uma conversa bem interessante que a gente teve. E aí hoje a gente vai voltar, né, um pouquinho e finalizar a aula sobre Espírito Santo. Então, podem tirar suas dúvidas, coisas que não ficaram claras, coisas que vocês querem que Bill fale um pouco mais, esclareça melhor alguns pontos. Enfim, pode ficar à vontade, como a gente vem falando, né? É um bate-papo, então pode ficar à vontade para a gente conversar. Só antes de Bill começar mesmo a aula, a gente teve alguns aniversariantes essa semana, inclusive temos 2 aniversariantes hoje, Bill. Temos hoje, não sei nem se chegaram já, eu acredito, deixa eu ver. Temos hoje aniversariando Rebeca e Jó. E aí a gente tem uma homenagem aí para fazer. E durante a semana nós tivemos Camila. Temos uma homenagem para fazer para eles. É o aniversário de alguém muito especial. Vem comigo. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar e vamos cantar. Hoje é seu aniversário, vamos celebrar e comemorar. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é seu aniversário, nós vamos dançar. Então, parabéns, Camila. Camila completou um ano durante a semana. Se você ainda não deu os parabéns a ela, ainda dá tempo. E Jó e Rebeca estão completando um ano hoje, exatamente hoje. Então, envia a mensagem aí para Jó, envia a mensagem aí para Rebeca. Rebeca, você chegou agora, Rebeca. Parabéns para você. Estamos nesse momento desejando os parabéns. Parabéns para você. Que Deus abençoe sua vida, Beca. Deus continue iluminando seus caminhos. Um abração, felicidades. Então, entendi. Eu vi pela sala de Vitor. Então, aproveita aí os 10 segundos e enviem mensagem para a Beca. Deem parabéns para ela. Ela está aqui no meio de nós. Pode ficar à vontade. Parabéns, Beca. Que Deus te abençoe no dia de hoje e na sua vida, viu? Bill, vamos orar agora para começarmos a nossa aula, pode ser? Pode ser, pode pedir a foto. Eu vou fazer uma oração, tá, Bill? À vontade, meu irmão. Querido Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua misericórdia, que se renova e se renovou mais uma manhã, hoje em nossas vidas. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua proteção, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos discutirmos, falarmos da tua palavra, do teu amor. Obrigado, Pai, também por essas pessoas que estão aniversariando hoje, pela vida delas, continua cuidando da vida delas, que elas depositem sempre o coração delas nas tuas mãos. Fica com nossas vidas, fica com Bill, ele seja o intermediador aqui daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Fica com os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Rodolfo, eu sei que para começar, às vezes, o pessoal fica meio tímido. Certo. Então, eu vou fazer uma
revisão de 3 minutos das perguntas que nós vimos nas 2 primeiras vezes, né? Para ver se ficou alguma pendência ou isso provoca novas perguntas. Então, deixa eu chamar aqui a página. Então, não sei se todo mundo... Ok, está começando. Ok, então, algumas perguntas. Está todo mundo vendo, Rodolfo? Você está vendo? Estamos vendo sim, Bill. Beleza. Então, algumas perguntas que nós vimos nas semanas passadas. Qual o seu, aqui é do Espírito Santo, né? Papel na Santa Trindade? Qual a função do Espírito Santo? Essa é uma pergunta fundamental. E eu acredito que tem a ver com a questão da santificação, da nossa santificação. É uma pessoa que fala, pensa, sente, tem sentimentos? Sim. Qual o processo de afastamento do Espírito Santo? A ideia de que, como acontece, em quais casos, se isso acontece, claro, né? Então, nós vimos isso, que a pessoa ela pode esfriar o Espírito Santo dentro de si, à medida que ela se envolve com o mundo e com o pecado, com a carne, né? Quando eu peco, automaticamente ele se afasta de mim? Não, 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 não. Ele está ali para lhe ajudar. Como tenho certeza que o Espírito Santo habita em mim? Então, nós vimos 3 possibilidades, né? 3 respostas. A primeira é, a palavra diz que ele habita, mesmo que a gente não sinta de imediato. Pessoas começam a sofrer uma mudança de vida, das obras, e os sinais começam a aparecer, não é? E eu gostaria de acrescentar aqui que ele começa a trabalhar na nossa consciência. Então, é importante saber disso. Coisas que antes a gente não tinha uma certa sensibilidade, à medida que o Espírito Santo vai nos santificando, a gente começa a desenvolver essa sensibilidade, essa percepção. Os frutos do Espírito, está se referindo ao Espírito Santo? Não, é algo que o Espírito Santo produz em você. Né? Nós falamos sobre isso, e eles produzem, o fruto é produzido para, digamos, como antídoto para as obras da carne, porque nossa natureza carnal, ela tende a predominar. Existe batismo com o Espírito hoje? Minha resposta é não, não existe, porque foi um evento histórico, não é? E a gente, às vezes, tem uma impressão porque ele se repete em Atos, capítulo 10. Aí as pessoas acham que o Espírito Santo é batizado várias vezes. Eu acredito que não, baseado nas Escrituras. Então, a última pergunta que a gente viu, 15 dias atrás, o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Que pecado é esse? E como assim não tem perdão? Eu acredito que é quando uma pessoa blasfema contra o Espírito, com a sua boca ele profere uma blasfêmia, e ao fazer isso, ele está negando o instrumento de Deus para convencer o homem do pecado, que é o próprio Espírito. Então, por isso que ele não vai ter perdão. Porque é o Espírito que trabalha no coração do homem para convencer ele do pecado. No momento que ele blasfema e rejeita o Espírito, ele está rejeitando a tábua da sua salvação, né? A sua boia. Essa era a interpretação que Agostinho sustentava, e quando eu fiz um trabalho sobre isso, né, essa interpretação dele me pareceu bastante lógica. Então, esse foi o assunto que nós vimos por último. Esse foi o assunto que nós vimos por último, quando a gente se encontrou há 15 dias atrás. Ok, perguntas. Ô, Bill. Oi. Aproveitando esse finalzinho, eu pensei em perguntar que você tentando traçar um paralelo, talvez seja como dizer que há vários caminhos para Deus?
e que Jesus não é o único? Eu não entendi. Veja, você falou que o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental no processo da salvação de cada um de nós, né? Sim. E que quando alguém nega esse papel, é como se fosse esse pecado que não tem perdão. Sim. Então, o que eu estou querendo perguntar é que seria como alguém negar que Jesus é o caminho para Deus, o único caminho? Seria o mesmo peso? Eu acredito que não, Rubinho. Como Eu você... acredito que não, porque o trabalho do Espírito Santo é mais profundo. Ele trabalha em nossos corações. Paulo diz que existe um trabalho entre o Espírito Santo e o nosso espírito. Então, é alguma coisa mais profunda em nós. Cristo é o caminho no sentido de que ele é o nosso intermediador, não é? É ele que fez o papel, segundo o livro de Hebreus, em abrir os céus, né? Abrir o santuário, o tabernáculo lá, para que a gente tivesse livre acesso. Claro, quando alguém nega Jesus, não é? Ele está negando o Espírito, ele está negando a Trindade, mas me parece que o papel do Espírito é algo mais profundo. Uma coisa que eu tenho ficado cada vez mais consciente nos últimos anos, Rubem e os demais, é como o pecado é uma força tão sorrateira e vai tão fundo na gente. Por exemplo, é como uma doença, né? Você pega a Covid. A parte que a gente sente são os sintomas. Febre, perda de olfato, respiração pesada, mas num nível mais profundo, são vírus que estão atacando sistemas do nosso corpo. E um nível mais profundo ainda é um vírus que está tentando entrar nas células e afetar o nosso DNA. E automaticamente afeta o funcionamento desses órgãos. Agora, do nosso ponto de vista, assim, sensorial, a gente só sente os sintomas. A gente só sente o cansaço, né? Uma gripe, por exemplo, dor de cabeça, febre, perda de apetite. Mas, do ponto de vista biológico, é mais profundo, do ponto de vista genético, é mais profundo ainda. O pecado, a gente só vê a parte final, digamos, os sintomas do pecado. Você vê aí o cara que vai e dá um murro no outro. O cara que vai e desvia dinheiro de um banco. Mas me parece que isso é mais profundo na gente. Então, por isso que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele trabalha dentro de nós em um nível mais profundo. E leva tempo esse trabalho de conscientização. Entendi. Então, talvez Jesus fosse o início do caminho e o Espírito Santo fosse o processo enquanto estivermos nessa vida. Exatamente. Nós vamos precisar dos três. Paulo, ele faz, em 1 Coríntios, capítulo 3, né, assim, falando um pouquinho de Trindade, ele fala um pouquinho sobre, deixa eu chamar aqui, sobre a ação dos três. Deixa eu chamar essa tela só para a gente perceber como os três trabalham, não é? Deixa eu chamar aqui essa tela e ver se eu consigo mostrar para vocês. Então, vê o que Paulo diz aqui. É interessante isso. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados.
Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, note que é o Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo em nós que nos move a louvar o Senhor Jesus. Aí ele continua. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, uma coisa que o Espírito faz, ele nos dá os dons. Aí ele muda. E também há diversidade de serviços. Mas o Senhor é o mesmo. O Senhor, quer dizer, o Senhor Jesus é o mesmo. E há diversidade de realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, perceba nos versículos 4, 5 e 6 que dentro do corpo de Cristo, os três trabalham. Você tem o Espírito, que ele dá diferentes tipos de dons. Você tem o Senhor Jesus, que ele organiza os diferentes tipos de trabalho. Né? Você vai ter ministério de benevolência, ordem do culto, aulas, trabalho com crianças, trabalho com idosos, trabalho de rua, diferentes serviços, mas a pessoa tem que ter o dom antes, que o Espírito dá. Mas os serviços da igreja é Jesus que dá. E quem é que realiza a coisa, a obra? É Deus. Ele que está operando ali. Então, eu não sei como isso funciona, mas eu sei pela Escritura que os três estão trabalhando. O apóstolo João diz, em João 14, que no processo de conversão, o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que faz esse trabalho. A pessoa ainda nem é cristã, mas no momento que você tem uma conversa com ela, você mostra um versículo, ela ouve uma palavra, uma pregação, uma aula, escuta um hino, o Espírito já está trabalhando no homem interior daquela pessoa, convencendo ela do pecado dela, de que um dia ela vai ter que prestar contas a Deus do juízo, e de que existe uma justiça, um certo e errado. Então, o Espírito já está trabalhando, Rubem, antes da pessoa se converter. Ele nem passou a habitar na pessoa. Então, realmente, o Espírito, ele é o começo, e ele chama a pessoa para uma decisão. Está nas mãos da pessoa. Eu acredito que ele continua fazendo esse trabalho mesmo depois de você convertido. Deixa eu mostrar um versículo que eu falei de relance para vocês numa aula passada. Eu achei esse versículo, por acaso, lendo, né, estudando. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Digo a verdade em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Essa é a Nova Almeida. Aqui é corrigida. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Não é interessante que a nossa consciência, ela trabalha em parceria com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo trabalha na nossa consciência. E eu entendo que uma das coisas que é afetado pelo pecado, pela queda, é a nossa consciência. A nossa sensibilidade ao que é bom, ao que é certo, ao que é belo, ao que é agradável, ao que é justo. É interessante, né? Então, o Espírito, mesmo depois de convertido, ele continua trabalhando na nossa consciência. Né? Consciência da presença de Deus na nossa vida, consciência de que Deus está falando conosco,
E não sou eu que estou falando, meu ego está falando. Então, eu entendo que esse trabalho continua. Oi, Vitor. Bom dia, paz. Bom dia, paz. Eu entendi aí, no caso, que a importância do Espírito Santo é que ele vai fazer alertas na sua consciência de quando coisas vão estar erradas, né? Então, Exato. vamos dar mensagens, ó, não segue esse caminho, não faz tal forma. Eu poderia dizer que quando esse alerta não existe mais, ou quando eu começo a achar que aquilo que eu estou fazendo já não é mais errado e possa estar certo, é um sinal que ele não está mais dentro de mim? Ou que você não está mais sendo guiado pelo Espírito. Quem voltou a guiar seus passos foram os seus desejos carnais, o seu coração. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas que a gente deve deixar ser guiado pelo Espírito. Se você for guiado pelo Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Mas se você for guiado pela carne, você não vai conseguir mais ouvir a orientação, né, a guia do Espírito. Então, eu acredito que ele ainda está habitando em você. Mas é por isso que, infelizmente, nós temos cristãos carnais. Nós temos cristãos que pecam mais do que deveriam. Né? Cristãos que dão péssimo testemunho. Porque eles não estão sendo deixados guiar pelo Espírito. E aí vem a pergunta, né, de 1 milhão. Como é que eu faço com que o Espírito, como é que eu faço para ouvir a voz do Espírito? Como é que eu faço para estar conectado com o Espírito? Aquelas 3 coisas que eu falei da última vez, não é? A palavra, o louvor, as obras, o serviço. Cada vez mais que eu louvo, eu me encho do Espírito, por isso que música é alguma coisa tão subliminar. Né? Música é tão subliminar. A música influencia pessoas de uma forma tremenda. Tremenda. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Ontem à noite eu estava estudando, né? Eu estou estudando um idioma aí. Aí, no meio do estudo, eu vi uma palavra. Aquela palavra, na minha mente, instantaneamente me remeteu a uma música de uma banda não cristã, mas uma banda que eu gostava muito, e automaticamente, é uma música boa, essa música era boa. E automaticamente eu fui lá, achei a música no YouTube e botei para tocar. E aí, em um outro idioma. Mas você vê como a música, ela entra dentro da gente. Por isso que Paulo fala de encher-se do Espírito através de louvores, cânticos e hinos espirituais. Então, a música opera dessa forma. A palavra, o estudo da palavra, a leitura da palavra, a memorização da palavra. E a comunhão, né? O Espírito pode atuar na gente através das pessoas ao nosso redor. Então, Vitor, eu entendo que, sim, você não pode não estar mais sendo sensível à voz do Espírito, porque a pessoa está na carne. Rodolfo. Vou falar uma curiosidade pegando isso que você está falando, né, sobre música. Teve uma época que eu estava estudando sobre isso, e dizia que a última memória a sair da pessoa que tem Alzheimer é a música, então, que fica ali arquivada na memória dele, então isso remete... Então tem alguns tratamentos aí, né, para assim... tardar a causa do Alzheimer é a questão de colocar estilos musicais, que isso vai estimulando a memória da pessoa que é perdida, né? Então, isso é o que você está dizendo, né? A importância do louvor, da música ali no nosso meio, de escutar Deus falando de certa maneira.
Mas minha dúvida, Bio, que eu tenho por exemplo, você falou que o Espírito Santo começa a atuar em nossas vidas antes mesmo da gente se converter e continua atuando. Não é isso? Sim. Eu entendi certo. Mas a ideia não é, a gente só não recebe o Espírito Santo depois que a gente se batiza? Sim. E como é que ele começa a atuar antes? Assim, como assim, né? Então, qualquer pessoa hoje tem o Espírito Santo guiando a vida dele? Não. Então, é boa pergunta. Antes de fechar o assunto sobre música, sabe, Rodolfo? Escolha o que você escuta e tome cuidado. Tá certo? Escolha bem o que você escuta, porque aquilo vai lhe influenciar. Ok. Então, o cristão, quando a pessoa se batiza, o Espírito passa a habitar em nós. Então, a habitação, a própria palavra indica, é alguma coisa interior. Eu habito neste quarto. Eu habito nesta casa. Ou seja, eu estou dentro da casa. Então, o Espírito de Deus, ele passa a habitar no homem quando ele se converte. Ele recebe este dom. Agora, antes de se converter, ele recebe influência do Espírito. Não que ele esteja habitando. Então, a habitação também traz a ideia de algo permanente. Eu não habito em um hotel. Eu frequento um hotel. Eu não habito numa oficina de carros. Eu frequento uma oficina de carro. Não é? Eu vou lá e saio. Então, quando você fala de habitação, você fala de algo que você fica permanentemente dentro. É ali que eu moro. Então, eu moro nesta casa com a minha família. Minha família está aqui dentro. É aqui que eu vivo. Então, o Espírito passa a viver dentro da pessoa quando ela se converte. Ela recebe este dom. Agora, antes disso, a palavra que Jesus nos diz é que o Espírito, ele passa a nos influenciar. Ele veio para convencer o mundo, né, do pecado. Então, quando alguém ela é exposta ao evangelismo, ela ouve uma palavra de alguém, ela ouve uma pregação, ela ouve um conselho, então, naquele momento, o Espírito Santo, ele começa a influenciar aquela pessoa, certo? Ele começa a influenciar aquela pessoa. Eu acho que ela começa a trabalhar na mente dela, mas não está habitando nela. Ficou claro a diferença que eu entendo, né? Ficou, Bill. Entendo. E outra questão é a seguinte, né? João Batista, ele pregava o arrependimento e chamava as pessoas para se batizar naquele momento. Naquele momento que as pessoas se batizavam com João Batista, o arrependimento, não já existiu o arrependimento? Elas recebiam um Espírito Santo naquele momento? Assim, Atos 2 deixa claro, Rodolfo, que o Espírito se tornou disponível a toda a carne a partir de Atos 2, no dia de Pentecostes. Antes disso, eram apenas algumas pessoas em que o Espírito habitava. Eram pessoas, digamos, escolhidas por Deus, como, por exemplo, profetas, como João Batista, profetas do Antigo Testamento, reis, como Saul e Davi, juízes, né, do Antigo Testamento, eles recebiam o Espírito Santo, juízes como Sansão. Então, eu creio que no Antigo Testamento isso era esporádico, certo? Isso era alguma coisa esporádica, não era todo mundo, e nem era permanente. A impressão que eu tenho é que o Espírito vinha, ia e vinha, certo? O Espírito vinha, atuava em Sansão e saía dele. E aí ele fazia prodígios, né? Agora é uma nova era, digamos.
É uma nova era. Então, no caso do batismo de João Batista, era antes do dia de Pentecostes. Era anos antes. Ele começou o ministério dele um pouco antes do ministério de Jesus. Eu não sei exatamente quanto tempo antes de cabeça. Então, veja a passagem-chave para mim, sabe? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vejo mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, esse ele aqui, que ele se refere, é o Consolador, né? O Espírito Santo. Dária tinha uma pergunta. Qual foi a pergunta, Dária? Quando o Senhor fala sobre morar, o Espírito Santo morar no coração, é como se ele ficasse fixo no coração? Exatamente. É como se ele ficasse fixo. Então, uma pessoa de rua, ele não tem residência fixa. Um andarilho não tem residência fixa. Um nômade não tem residência fixa. Ele não tem endereço fixo, ele não tem moradia. Né? Um cara que está hoje aqui, amanhã ele está em Porto de Galinhas, depois ele está em Maceió, depois ele desce para Salvador, ele não tem residência fixa. Então, o Espírito Santo, ele mora em nós, ele tem moradia. Ok. O que mais? Acho que o pessoal tá acanhado ainda, viu, Bill? Mas esse pessoal é acanhado desde a primeira aula. É verdade, Bill. Só deixa pra soltar as bombas nos últimos minutos, né? Aí complica. Quando falta 1 minuto para terminar, alguém se manifesta, joga uma bomba, aí tem que marcar uma aula para outra semana. Então, eu acho um assunto fundamental, sabe? Porque muitas vezes, como eu falei na primeira aula, porque a gente convive com pessoas que são de igrejas pentecostais, não é? A gente pensa que o assunto do Espírito Santo está restrito somente ao batismo com o Espírito Santo e ao dom de línguas e profecia. E somente. Mas isto é apenas uma parte da sua atuação, os dons, né? Os dons espirituais. Eu acredito que a parte mais significante é a nossa transformação. Rebeca, tu abriu aí o áudio. Foi, você tá rápido. Bill, eu queria. Isso não é uma coisa assim difícil da gente ver, mas eu queria que você falasse. Mas eu acho mais comum quando falam do que deixa o Espírito Santo entristecido. Eu queria que você, assim, se pudesse falar sobre o que deixa ele alegre, sabe? O que faz ele preencher dentro da gente. Alguma coisa assim, se tem algumas coisas diferentes, sabe? Do que a gente já escuta. Ou é isso mesmo, não tem nada excepcional. É o que a gente já sabe, tá cansado de ouvir. Poxa, Rebeca, boa pergunta. Deixa eu ver como eu começo para responder essa pergunta. O pecado, como eu disse antes, é uma força tão medonha em nós que só traz tristeza, só traz dor e sofrimento. Né? No começo, quando a gente está envolvido em algum pecado, a gente sente prazer. E a mente da gente vai atrás de mais prazer. Mas depois começam a vir as consequências. E você percebe que o pecado, ele só traz tristeza na nossa vida e das pessoas ao nosso redor. E depois a coisa parece que vive uma bomba atômica. Eu entendo que o processo contrário, quando o Espírito Santo
habita em nós e começa o processo de santificação, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a fazer mudanças em nossa vida, tem dois sinais que eu entendo que são provas da plenitude do Espírito em nós. Plenitude quer dizer o enchimento do Espírito. Uma delas é a alegria. A alegria. E a outra é a paz. Eu andei meditando um tempo atrás, uns dias atrás, sobre isso, de que a alegria é sinal de uma pessoa, alegria genuína, tá certo, gente? Não aquele sorriso que a gente dá em público e aperta a mão e dá um abraço e coloca um sorriso bonito para sair na foto. A alegria genuína, serenidade, aquela alegria quando você acorda alegre e vai dormir alegre. Que você não se deixa levar pelo mau humor. É sinal de que o Espírito está ganhando mais espaço dentro de nós. Então, há uns anos atrás, eu estava estudando sobre um movimento judaico chamado Hassidismo. Os Hassidim, não é? São aqueles caras do judaísmo que você vê com aquelas roupas pretas, né, da Idade Média, final da Idade de 300 anos atrás, da Polônia, da Ucrânia. E eu estava estudando, e o fundador do movimento, o nome dele é Baal Shem Tov. E ele falou algumas coisas muito interessantes. E você, quando olha para aquele movimento, você pensa, vixe, que negócio sombrio. Mas não! O Hassidismo, ele acredita uma coisa bem interessante, que eu acho que tem uma ressonância com o cristianismo. É de que um sinal da presença de Deus em nós é a alegria. É a felicidade. Nem tanto a felicidade, mas a alegria. Então, quando você visita e assiste às festas dos Hassidim, né, do pessoal racídico, e eles têm, inclusive, uma congregação aqui em Recife, em Boa Viagem. Você percebe que são hinos animados, festas, palmas, batendo palmas, porque eles entendem que a alegria é, de novo, sinônimo, Rebeca, da presença de Deus. Então, eu diria que, à medida que o Espírito Santo ganha espaço dentro de nós, a gente tende a se tornar pessoas mais contentes. A gente tende a se tornar pessoas mais felizes, porque a gente tem a paz de Deus em nós. É o caminho inverso, de novo, quando o pecado ganha espaço em nossas vidas. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu queria, o que eu perguntei foi mais assim, o que é que a gente pode fazer para deixar ele feliz também? Assim, seria... Se encha do Espírito. Se encha do Espírito. Cante mais. Leia a palavra mais. Decore versículos. Mande versículos para as pessoas. Visite irmãos no seu sofrimento, nas suas dificuldades. E isso vai fazer com que o Espírito se encha mais em você. Então, essas três coisas, Rebeca, são as que eu consigo pensar, sabe? Louvor, a música, o conhecimento e a meditação na palavra e a comunhão com os irmãos. Irmãos e pessoas que estão visitando a igreja. Vitor? Não, então chama ele de bonito. Aí ele fica feliz. Talvez. Mas assim, viu, eu queria fazer a pergunta relacionada a isso. Não sei se você respondeu, mas o Espírito Santo, ele pode ser adorado? Eu posso dizer, posso adorar ele como eu adoro Deus? Eu não vejo por que não. Porque ele é Deus. Por outro lado, você não tem nenhum exemplo no Novo Testamento
do Espírito sendo objeto de adoração, como você tem de Jesus e do Deus Pai. Então, eu não entendo que seria errado, na sua oração, você invocar o Espírito e você orar a Ele. Por outro lado, você não tem nenhum exemplo no Novo Testamento, né? Então, se você, que eu consigo pensar, né? Que eu consigo, nunca li, inclusive eu já li alguém dizendo que não tem nenhum exemplo, né? Mas eu nunca fiz nenhuma pesquisa pessoalmente para mostrar que não há ou que há. Mas eu já vi escrito em estudos que não há nenhuma passagem mostrando a igreja ou os apóstolos adorando o Espírito. Mas como ele é Deus, por que a gente não pode adorá-lo? Agora, eu entendo que ele funciona mais nesse processo de oração, porque Paulo diz que ele auxilia a gente nas nossas orações. Ele intercede por nós, porque a gente não sabe exatamente como orar. Mas é uma boa pergunta essa. Uma boa pergunta. Ô, Bill, tenho uma dúvida. No sentido da blasfêmia lá, né? Que a gente encerrou a última aula. Mas no sentido de a blasfêmia só se resume ao Espírito Santo diretamente ou a qualquer um do trio ali, né? Da Trindade, no caso, né? Por exemplo, se eu blasfemar contra Deus... Porque eu entendo que os três são um, mas é algo diretamente ao Espírito Santo ou nesse sentido de eu fazer, sei lá, sou ateu, por exemplo, eu digo que Deus não existe, e por aí vai, e declaro isso para todos, eu, de certa forma, estou ali declarando e fazendo isso em público, né? Então... Jesus diz que é somente contra o Espírito, Rodolfo. Ele disse, se alguém pecar contra o Pai ou contra o Filho, tem perdão nessa e no próximo mundo, mas contra o Espírito, não. Agora, veja, eu entendo que alguém se declarar ateu não é uma blasfêmia. Ele está tomando apenas uma posição pública. É triste a posição que ele tomou, mas em si isso não é uma blasfêmia. Uma blasfêmia é quando você profere um insulto contra a divindade. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui no dicionário online para ver se eu estou alinhado com ele. Tá bem. Enquanto você pesquisa aí, eu fiz essa pergunta porque eu estou pensando em Pedro, porque Pedro tem um momento lá, quando ele nega Jesus, que a palavra diz que ele praguejava, né? Então ele falava algumas coisas ali de jogar praga, amaldiçoar ali Jesus, como se não conhecesse ele, né? Então, por isso que eu pensei nesse tipo de pergunta. Sim, sim. Então, mas aí, aqui o dicionário diz, né? Dicionário online de português, o dício, né? Ele diz discurso, palavra proferida que ofende fortemente uma divindade, insulta uma religião ou tudo que pode ser considerado sagrado. Então, é o que eu disse, né? Então, Paulo diz lá em 2 Timóteo que ele era blasfemo. Ele diz, ele blasfemava contra a igreja de Cristo. Então, ele estava blasfemando contra Cristo. Quando ele perseguia a igreja, ele era perseguidor e blasfemo. Mas ele não blasfemava contra o Espírito. Talvez ele nem sabia da existência do Espírito, ou sabia, mas não tinha esse entendimento do Espírito Santo enquanto ainda era judeu. Ô, Bill. Oi, Rubem. Baseado nisso, talvez a blasfêmia contra o Espírito Santo só possa ser considerada a partir do momento que a pessoa conhece o Espírito Santo. O que vem antes não é levado em consideração. E por isso que pode ter perdão. Me parece que sim, Rubem. Alguém que não tem conhecimento de algo, como ele vai blasfemar contra esse algo? É porque você citou...
a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a apostasia. A palavra apostasia, Tabata, quer dizer desvio. Sim, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um desvio, né? Ela está se desviando completamente do Espírito Santo. Mas note, blasfêmia, tecnicamente falando, é algo que você fala, né? Porque naquela passagem ficou claro quando os fariseus, Tabata, eles disseram que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder, não do Espírito, mas do inimigo, de Beelzebul, sabe? Então, a blasfêmia é algo que você, como diz aqui a definição, discurso, palavra proferida que ofende. Então, é uma ofensa, é algo que você fala, não é? Contra alguém. Então, a blasfêmia contra o Espírito, no final é um desvio, sem dúvida. Qual a palavra que tu usou? Foi heresia, não. Uma apostasia, né? Isso. Uma apostasia. Então, heresia e apostasia se parecem, né? Viu? Então, foi uma apostasia, um desvio. Viu? Oi, Júnior. Ó, vê Oi, só. César. Partindo do radicalismo islâmico, você descrer em Deus já é blasfêmia. Tipo, Sim. eles partem do princípio de que se você descrer Maomé, descrer Yahvé, você já blasfemou. Então, tipo, quando o Rodolfo fala sobre praguejar, meio que a linha tênue para mim, o limite. O praguejar não é blasfemar porque não fere diretamente a divindade, como você colocou. Mas é uma linha tênue. Acho que se Pedro tivesse ido mais além, ou tivesse tido mais oportunidade de falar alguma outra coisa, ele falaria besteira. Ele poderia ter blasfemado. Mas o que eu queria perguntar é que, partindo desse princípio, desse pensamento radical, descrer a Deus é a blasfêmia ou não? Como é? Repete de novo a última frase. Partindo desse pensamento radicalista, descrer a Deus, não acreditar em Deus, é uma blasfêmia ou não? Não, não é. É uma posição que você toma. Você pode tomar essa posição, declarar ela, mas você não está dizendo nada contra Deus. Bill, é Gabi. Oi, Gabi. Eu acho que se descrer de Deus fosse uma blasfêmia, a Bíblia estaria se contradizendo na questão do livre-arbítrio. Eu penso nisso. Pode ser. É possível, mas, assim, de novo, assim, vamos entrar aí na área dos classificação, né? Taxonomia. Então, pecado, você tem pecado de diversos tipos. Você tem pecado em ação, certo? Você chega lá e empurra um velhinho na rua. Você tem pecado em omissão. Você tem a capacidade de fazer algo, você está em seu poder e você simplesmente não faz nada. Você tem pecado em pensamento, desejos. Você fica alimentando aquelas fantasias, aqueles fetiches. E você tem pecado em palavras. Então, a blasfêmia, ela cai na categoria de pecado de palavras. Então, palavras torpes, palavrões, não é? Falso testemunho, perjúrio. E a blasfêmia é um outro tipo de pecado em forma de palavra. Então, a blasfêmia, de novo, né, como o dicionário diz, é algo que você diz contra a divindade. Então, por isso que uma coisa boa para a gente entender e entender bem as ideias é definir bem as palavras. Então, se você não define bem os termos, você pode ter entendimentos errados. A semana passada, a gente estava tendo uma aula com os jovens de São Lourenço,
E uma palavrinha só, quanto? Quanto aquela pergunta, o pessoal da aula não tinha percebido essa palavra quanto no texto. E como ela mudou o sentido da discussão. Então, uma coisa que ajuda a gente a entender as coisas é a definição das palavras. Então, blasfêmia é algo que você fala contra. E, no caso, a única que não tem perdão, segundo Jesus, é contra o Espírito. Mas Paulo, deixa eu só achar a passagem aqui. Eu achava que era 2 Timóteo, mas talvez não seja. Só um segundinho. Isso, 2 Timóteo, capítulo 3. Não. Isso, é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo 1, 13, eu estava procurando no livro errado. Diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele era blasfemo. Ele mesmo diz, não é? Mas blasfemo contra quem? Eu acredito contra a igreja. Contra a pessoa de Cristo, né? A igreja dele. Porque ele perseguia a igreja. Então, se alguém se posiciona e diz, não acredito mais em Deus, ok? Eu entendo que o islamismo interpreta isso como uma blasfêmia, mas eles são muito radicais, eu acho. A pessoa só está tomando uma posição aí, sabe, Gabi? Mas aí volta Talvez. essa questão do mais, né? Você Como falou, não assim? acredito mais em Deus. Se for algo antes, que a pessoa não acreditava, não tem problema. Mas quando a pessoa passa a acreditar e depois deixa, parece que é o problema. Como Não, assim, Rubinho, Rubinho? continua sem problema. Como assim, Rubinho? Não, é que a Gabi, pelo que eu entendi da pergunta dela, ela estava falando que a pessoa, por não acreditar em Deus, a Bíblia entraria em contradição, porque entraria em conflito com o livre-arbítrio. Mas, entrando na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, seria a pessoa deixar de acreditar em Deus, depois que já acreditou, porque ele já o conhece. Se eu estou entendendo corretamente e estou conseguindo acompanhar o raciocínio, no momento que você tem conhecimento de algo, aquilo torna-se um ato consciente. E mesmo que eu não acredite mais, mas eu tenho o conhecimento que existe, mesmo sem acreditar que exista. Aí eu abro minha boca para proferir uma palavra ofensiva, mesmo que eu não acredite mais, torna-se pecado. Torna-se pecado. Essa é uma discussão interessante, não é? Porque pecado é somente quando a gente sabe que fez. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. E você tem Rebeca aqui, que é advogada, ela pode concordar comigo ou não. Imagine um cara do Senegal, né? A gente vê muitos imigrantes no Recife, um senegalês. Ele não fala português, não conhece a cultura direito, e ele acabou de chegar no país, ok?
ele está no meio da rua, sente vontade de urinar, ele abre o zíper e faz xixi ali na Conde da Boa Vista, na frente de todo mundo. Lá no Senegal, de onde ele veio, isso não tinha problema nenhum. Aqui no Brasil, me parece que isso é uma ofensa pública. E aí? Ou alguma coisa mais clara. Ele está dirigindo, ele vê o sinal vermelho, mas ele não vê ninguém passando, um carro vem lá atrás, ele simplesmente avança o sinal. Porque lá no Senegal ele podia fazer isso. Ele não sabia que aqui no Brasil isso era infração. Então, mudando de terminologia, ele pecou? Ele transgrediu? Ele não fala a língua? Sim. Ele transgrediu mesmo sem saber. Exatamente, Rebeca. A ignorância dele não isenta-o de pena. E outra coisa também, pelo que eu entendi o que o Rubinho estava falando, é assim, eu posso ter entendido errado, tá? Mas você pode ter a opção de dizer que não acredita em Deus sem praticar a ofensa. Não pode? Sim, exatamente. É apenas uma declaração, né? Isso, é isso que eu tô dizendo. É isso que eles, eu não, pelo que eu entendi, o simples fato de você se declarar que não acredita ou desacredita, deixa de acreditar, isso não gera uma ofensa à divindade, Sim. não é isso? Ex- Agora eu poderia deixar de acreditar e começar a ofender, a difamar, a falar mal, a, a convencer outras pessoas tentar convencer, né, outras pessoas da minha opinião. Então aí sim eu estaria blasfemando, não é isso? Exatamente. Exatamente. E nesse caso não teria perdão. Se fosse contra o Espírito Santo, não é? Ah, é interessante. Eu acho também que essa questão de ofender entra também, tipo, naquelas pessoas que já conhecem, já a Bíblia, já conhecem Deus, já seguiram, e começam não necessariamente a ofender, mas a pregar o errado, fazer falsas profecias ou a levar muitas pessoas a crerem de forma errada, num evangelho errado, e desvirtuar mesmo as pessoas. Eu acho que não sei se encaixaria na mesma categoria, mas eu acho que talvez tenha a ver também. Tabata, repete a primeira frase que tu falou. Se alguém tiver o quê, aí minha cabeça estava em outro lugar. Se alguém, por exemplo, já conhece a Deus, entendeu? Já segue, e aí essa pessoa é como se ela se desvirtuasse, só que ela não se desvirtua completamente, assim, não simplesmente sai da igreja e pronto. Mas ela começa a pregar coisas que não estão de acordo com o evangelho verdadeiro, entendeu? E aí começa a fazer com que outras pessoas sigam um falso evangelho, entende? Sim, sim. Isso é errado, mas isso não é blasfêmia. Tá Bill, entendendo? a pergunta de ouro, então. Como é que como seria, então, blasfemar contra Deus? Contra Deus a gente entende, mas como seria blasfemar contra o Espírito? É só mudar a palavra Espírito Santo? Ou seria... Eu não sei. Tá vendo Aí, Qual é essa diferença? Hã? exatamente. Eu acredito que o objeto da ofensa é direcionado ao espírito. E quando a gente ouve lá a discussão de Jesus, foi alguma coisa até um pouco sutil. Foi até um pouco sutil, porque... Deixa eu só terminar de escrever um negócio aqui. Sim, lembrei. Foi até um pouco sutil, Rebeca, porque eles não falaram a palavra Espírito Santo, mas Jesus alertou eles, porque eles disseram que o poder que Jesus usava para curar as pessoas, no caso o homem que era mudo e surdo, era outra fonte, que não a fonte do Espírito Santo.
Eles disseram, a fonte do seu poder, Jesus, é o inimigo. Aí Jesus diz, cuidado, porque se eu faço isso pelo poder do Espírito, você pode estar pecando contra o Espírito. Então, foi um tanto quanto sutil aí, mas é interessante. Enquanto vocês falavam, desculpa, gente, Tabata, eu peço desculpas. A minha mente deu uma voada e eu me lembrei, e Gabi, não é, falou da questão dos muçulmanos. E eu me lembrei, eu estava tentando lembrar, minha mente estava trabalhando igualmente de golfinho, né? Um lado fazia uma coisa, outro lado fazia outra. Isso não dá certo com humanos, não. Eu estava lembrando daquele jornal francês, o Charles Hebdo, que eles faziam cartoons blasfemando contra a divindade. E se você olhar alguns dos cartoons, são horríveis. São horríveis. E depois eles começaram a fazer cartoons também atacando a fé muçulmana. E foi aí quando eles pegaram em bomba, porque 2 extremistas muçulmanos invadiu a edição do jornal e executou, acho que foi 11 ou foi 17 funcionários lá, inclusive os cartunistas. E foi isso já tem uns 10 anos atrás, não sei se vocês lembram. E... Foram anos, Bill. Quando? Foi 2014, eu acho. Então, 2014. 6 anos atrás, não foi? 2015. Foi 2015, perdão. 2015. Então, eles blasfemaram com o desenho deles, a divindade. Nem foi com palavras. Mas quando você vê os desenhos, você entende, isso aqui é blasfêmia. Apesar de não ter sido com palavras, verdade, não foi com palavras. Mas isso aqui é ofensivo. E quando eu comecei a olhar os desenhos, não eram somente desenhos voltados contra o islamismo, tinha desenhos também voltados contra o cristianismo, em particular o catolicismo. Sabe? E eu estava tentando lembrar do nome do jornal, Rebeca. E, para mim, aquilo constitui claramente, sabe? Aquilo constitui claramente blasfêmia. Blasfêmia é uma ofensa. É uma ofensa. É uma ofensa. E se você considerar o que eles escreveram lá, não é? Nas legendas dos desenhos, fica muito claro, sabe? Blasfêmia não somente dentro da fé muçulmana, mas também blasfêmia contra a fé cristã. Aí, não sei se foi blasfêmia contra o Espírito, mas é um assunto... Ali eu não tenho dúvida. Eu não estou dizendo que eles mereciam o fim que tiveram, não, tá certo? Mas eles provocaram a ira dos muçulmanos. Enquanto eles estavam atacando somente o Papa, o arcebispo de Paris e a Trindade, os católicos, né, não reagiam, apenas entravam com um processo contra o jornal e eles diziam que era liberdade de expressão. Mas quando eles começaram a atacar a figura de Maomé e Alá, os caras não quiseram saber que era liberdade de expressão, não. Ô, Bill, uma coisa que ficou na minha cabeça, eu não consegui fechar, procurei no dicionário o significado e não veio ainda. Vê se você consegue completar meu raciocínio. Eu vou fazer uma ilustração, certo? No direito, a gente tem injúria e tem difamação. A diferença, né? Injúria, você ofende a pessoa, só ela. Difamação, você ofende a pessoa na frente de outras pessoas. A blasfêmia, ela seria esse insulto só entre eu e o Espírito. Digamos, eu orando, eu ofendo o Espírito Santo, ou eu preciso ofender ele para outras pessoas e tornar pública essa minha ofensa, sabe? Tipo, influenciar outras pessoas, né? Sim, fazer outras pessoas escutarem essa minha ofensa. Beca, eu não sei. Nesse aspecto, se seria privada ou pública. A diferença está no objeto da sua ofensa, que é a divindade. Se você fizer em particular, para mim, não tem diferença se você fizer na presença de outras pessoas.
Isso é bem sério, porque às vezes a gente tem umas orações assim bem revoltas, né? É, Não que mas eu nunca fiz isso, assim, de baixar contra o espírito, mas, assim, é uma coisa pra gente ficar atento, né? Porque, sim, sim. é, Eu entendo, Beca, que na sua oração você pode ficar com raiva de Deus. Você pode ficar frustrado com Deus, mas não e, insultar, né? mas não insultar, não é? Entendi. Não amaldiçoar Deus, como a mulher de Jó sugeriu para ele fazer, sabe? Pelo contrário, você lê nas orações de Jó, né, que ele estava muito, com muita, não era raiva, não, era muito indignado com Deus. E eu acredito que há espaço para isso nas nossas orações, de desânimo, de frustração, desapontado com Deus, né, duvidando, com questionamentos, mas isso ainda mantém aquela linha do respeito, da reverência. Você não ultrapassou essa linha do respeito. Você só está expressando o seu sentimento de que eu estou insatisfeito com Deus. Ô, Bill, Agora, é um campo minado, né? Porque sentimentos mudam de um segundo para o outro, né? Bill, Oi. eu vou fazer assim, como eu disse, né? Sempre as pessoas deixam para engrenar as perguntas e as dúvidas já no final. É verdade, é. A gente precisa encerrar, já tá 11h46. Eu sei que Tabata ligou o microfone aí, talvez tenha alguma pergunta para fazer. Eu só queria pedir, deixa teu número aí no chat, eu sei que você é super tranquilo em relação a isso também. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, sei lá, alguma dúvida, entre em contato com o Bill. No futuro, a gente convida a Bill aqui para dar outras aulas para a gente, mas é porque a gente tem que precisar realmente encerrar por causa do horário. Olha aí, Bill deixou o telefone dele aí no chat, né? Então, quem quiser entrar em contato com ele, corre, fala aí. Eu acho que Bill é sempre gente boa para responder, então fiquem tranquilos. Eu só queria. Olha, Bill, aceita a ligação a cobrar, tô perguntando no chat. E eu sou ousado, viu, Bill? Folgado. Tá bom, eu pago. Ai, meu Deus. Mas, pronto, gente, essa foi nossa aula de hoje. Próximo mês, setembro, a gente vai entrar com outro tema. Iremos falar sobre os processos de nossa vida cristã. E aí, o primeiro processo vai ser com o Nilcinho. Iremos falar sobre o processo do autocuidado, quase que não sai. E aí, Nilcinho vai falar um pouco com a gente sobre essa temática. De novo, um bate-papo. Então, não esperem para chegar no final da aula para perguntar. Já perguntem logo de início, que aí a gente fica conversando, porque senão, né, a gente fica prolongando. Mas, Bill, desde já, muito obrigado pela sua presença. Você nos abençoou nesse mês. A gente chamou você para uma aula, você deu 3. Então, muito obrigado. E Deus abençoe sua vida, viu? Bia, muito obrigada, Bia. Parabéns, Rebeca. Desculpa aí te espremer tanto. Não, que isso. Mas sempre sai caldo. Sempre sai alguma coisa. Amém. Obrigada, viu? Obrigada. Nada. Tabata, mande a pergunta pelo zap, tá certo? Tá certo. A puta ligação a cobrar, puxa, ainda existe isso, é? Meu Deus. Mas tá bom, gente. Fica com Deus aí. Um abração para vocês. Tchau, tchau. Bill, gratidão. Amém. Deus seja louvado. Amém. Bom domingo para todos. Boa semana. Tchau, tchau, galerinha.